Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo com o meu áudio aqui? Bom dia, tudo certo. Obrigada. Então, vamos lá. Pessoal, então, para quem não me conhece, vou me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Renata, eu já leciono há uns 8 anos, mais ou menos. Eu tenho uma experiência já em sala de aula, né? E eu tenho graduação em administração de empresas e economia. Acabei fazendo as duas ao mesmo tempo, né? Não foi algo planejado, mas aconteceu. Aí trabalhei no setor privado, trabalhei no financeiro, de distribuidora, trabalhei no setor público também. Já trabalhei em multinacional, ano retrasado, tive uma experiência de uma empresa com sede em Campinas e que tem filiais no mundo todo. E no meu currículo acadêmico, né, eu fiz, depois que eu terminei as graduações, eu fui fazer mestrado lá em São Paulo, estudei na USP, na Faculdade de Administração, né, e Economia da USP. Eu fiz o doutorado também, e o mestrado e o doutorado foram na área de finanças. Então, eu gosto bastante dessa área. Eu vim estudando bastante finanças corporativas, quantitativas, né, métodos quantitativos aplicados a finanças. E aí, quando surgiu a oportunidade de lecionar na administração pública, eu comecei a estudar mais finanças públicas, que é muito semelhante à disciplina de economia do setor público, né, para quem faz economia. Então, a gente vai ter bastantes temas relacionados aí, né, à administração, a finanças, né, e a economia, tá? Às vezes um pouquinho de contabilidade também. Então, exige bastante conhecimento nessas áreas, né? Só admitir o pessoal que está entrando aqui. Sempre que vocês logarem com o e-mail da Udesc, eu não preciso admitir vocês na reunião, certo? Então, eu vou fazer sempre pelo Teams, né? Quando a gente tiver essas aulas síncronas, tá bem? Então, pessoal, eu tenho artigos publicados, tenho experiência acadêmica no setor privado, público, e eu vou compartilhar com vocês nesse semestre, né? As aulas gravadas eu vou aproveitar uma parte das aulas do semestre passado e eu vou acrescentar conteúdos novos. Então, todo semestre estou fazendo isso. Eu comecei a lecionar finanças públicas faz 2 semestres só, então é bem recente, né? Comecei em 2024, 2. E aí eu estou montando material desde então. Cada semestre eu adiciono aulas novas e vou melhorando um pouco, né, as gravações das aulas e tudo mais, tudo é experiência, né? Bom, eu não consegui monitoria porque eu não consegui bolsa, então não, né, eu vou colocar lá o projeto de qualquer forma, mas eu conversei com o pessoal, eles querem a bolsa. Então, por enquanto sou eu para atender vocês e estou com bastantes turmas, eu estou com 9 turmas esse semestre, porque eu leciono na ESAG e também no CESP, né, que é aqui em Balneário Camboriú. Eu moro aqui, então eu me desloco para Florianópolis toda semana. E aí eu vou tentar, né, com certeza fazer durante a semana, se vocês precisarem. Semestre passado eu fiz isso. Eu atendi os alunos durante a semana, mas assim, para quem marca horário, porque senão eu fico ali, né, disponível e o pessoal não aparece. A gente vai se organizando daí conforme o semestre. Bom dia para quem chegou agora, eu acabei de me apresentar e eu vou mostrar o plano de ensino da disciplina para a gente falar sobre a disciplina. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Quer compartilhar alguma questão? Perguntar algo? Ok, vamos lá então. Deixa eu ver aqui como eu compartilho. Janela, plano de ensino, plano de ensino. Isso. Então, esse aqui é o nosso plano de ensino, né?
A disciplina de vocês tem 72 horas. Esse aqui é o meu e-mail para contato, é renata.peres@udesc.br. O Peres é com Peris, né? Ah, como que eu gosto que entre em contato comigo? Por e-mail, quando vocês tiverem arquivo para mandar, e pelo chat do Moodle, quando vocês tiverem alguma dúvida. Eu não gosto que mande o WhatsApp. Eu tenho mais de 300 alunos, então não tem como eu ficar atendendo todos no WhatsApp. Daí o pessoal vem, não se apresenta, não sei nem de quem é, de que turma. Enfim, eu prefiro não responder mais pelo WhatsApp. Eu respondo pelo instrumento oficial ali da universidade, que é o Moodle. Escrevam no chat e eu vou respondendo vocês por ali, tá? Eu respondo sempre de forma bem objetiva, então não estou. A professora não tá me tratando bem, algo assim. Não é isso, é só eu vou responder de forma bem objetiva para conseguir responder todos, né? E, professora, eu preciso de uma ajuda, a gente vai ter as aulas para isso, tá? E se precisar abrir mais uma data de aula, eu abro também. Então, assim, o que que nós vamos trabalhar? Quais são os temas? Fundamentos e legislação de finanças públicas, então entender a base, né, das finanças públicas, principalmente no Brasil, como que ela foi evoluindo, né, até chegar ao que é hoje. Aspectos econômico-financeiros da tributação e gastos públicos. Então, nós vamos ter um capítulo só para gastos, despesas públicas, né? E outro só para tributação e receita pública. Esse conceito análise econômico-financeira, então, da receita e despesa. Indicadores de gestão e sustentabilidade fiscal, como que municípios, estados, né, e o país trabalham com esses indicadores, quais são eles. A política fiscal, então, envolve bastante economia, como eu falei para vocês, né? A gente vai estudar os instrumentos de política fiscal, só para adiantar. Arrecadação pública, os gastos públicos e a gestão da dívida pública são os três instrumentos de política fiscal. Então, a gente vai estudar déficit público, dívida pública, fluxos financeiros. Eu não coloco uma aula específica para ele, porque a gente vai acompanhando esses fluxos ao longo de toda a disciplina, né? Coprodução do bem público, transparência fiscal e finanças públicas comparadas. Esse último tema de finanças públicas comparadas e também dos indicadores é o tema do trabalho que vocês vão fazer ao longo da disciplina, tá? Que eu já vou explicar também. O objetivo geral, então, é oferecer para vocês, né, um instrumental analítico básico para capacitar vocês entenderem a lógica das finanças públicas. Ou seja, ver quais funções o governo teoricamente precisa exercer, quais os impactos sociais disso no setor econômico, né? Estudar essas funções, então, do governo, as falhas de mercado, vocês vão entender o que, que são essas falhas, né? Por que que o governo precisa intervir em algumas situações, né? Que são as falhas de mercado, como que o governo corrige essas falhas, a evolução do sistema tributário e seus problemas, compreender diferentes princípios de tributação, diferenciar as esferas governamentais, né, municípios, estados e governo federal, estabelecer os princípios do federalismo, então nós vamos estudar também o que que é federalismo e o que que é federalismo fiscal. Analisar a evolução de gastos públicos e receitas públicas no Brasil, resolver exercícios teóricos e práticos, porque eu coloco listas de exercícios para vocês fazerem para estudar para a prova, elas não valem nota, né? Faz quem quer estudar para a prova. Analisar dados relacionados às finanças públicas locais, né, municipal, estadual e nacional. Então, vocês vão entrar em sites, vão fazer pesquisa, isso é bem, bem legal. Aí a gente divide em 3 blocos a disciplina, né? Bloco 1, 2 e 3. Aqui. Isso. Então, o bloco 1 é a introdução às finanças públicas, os fundamentos, a legislação, as razões econômicas, né? Razões para a existência do governo e as funções econômicas que ele tem, regulamentação, função locativa, distributiva, enfim. Receitas públicas e despesas públicas, federalismo fiscal. Fechando esse bloco, a gente vai ter uma primeira avaliação.
Depois o bloco 2, política fiscal e indicadores de gestão fiscal, né? Déficit de dívida pública, indicadores de gestão e sustentabilidade fiscal, transparência fiscal, política fiscal e economia política do ajuste fiscal. Então, a gente vai estudar ali todo o contexto e o histórico, né, até a gente chegar os aspectos contemporâneos, que aí é o bloco 3, que são os fluxos financeiros, a coprodução do bem público e as finanças públicas comparadas. Quando a gente fala de aspectos contemporâneos, eu sempre gosto de colocar essa evolução. Então, ali da economia política, da justiça fiscal, a gente vai caminhando, né, para entender ali a regra de ouro, o teto de gastos e o novo arcabouço fiscal, que é o que está vigente hoje. A metodologia de ensino, então, as aulas são não presenciais. Alguns sábados a gente vai fazer aula assim em tempo real para tirar dúvida, para assessorar vocês no trabalho final, tirar dúvidas das listas, né, para as provas. E eu sempre vou fazer pelo Teams, estou me acostumando a mexer nele aqui. Leitura de textos e videoaulas, então vocês vão ter as videoaulas lá no YouTube para assistir e existem textos, né, para ler, para ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo. Execução de atividades e listas de exercício, no geral, essas listas eu não cobro nota, né? É mais para vocês praticarem. E as avaliações parciais e final, são 3 avaliações. Então, eu divido na avaliação parcial 1, tem 30% peso. Avaliação parcial 2, também peso de 30. Avaliação final, peso 20, porque o conteúdo é mais tranquilo lá no final. Conteúdo mais, assim, puxado é agora na prova 1. E a nota 4 é o trabalho individual ou em dupla para vocês fazerem ao longo da disciplina. O aluno que precisar fazer as provas, né, de segunda chamada, então, deve respeitar a resolução do CONCEP. Eu coloquei ela aqui abaixo, então, tudo que tiver previsto nessa resolução pode pedir segunda chamada. Viagem a trabalho, essas questões não estão aqui, né? Então, vocês precisam se organizar para conseguir estar na universidade para fazer a avaliação, tá? Como que faz a segunda chamada? Então, vocês pedem requerimento pelo SIGA, a secretaria aprova, e aí eu aprovo também, e marco uma nova data para vocês fazerem, tá? Como eu estou lá também na ESAG terça e quinta, terça de manhã e quinta à noite, eu consigo, de repente, fazer nesses dias, né? Para vocês não precisarem ir no sábado fazer segunda chamada. Bibliografia básica, nós vamos usar praticamente o livro do professor Jean Biagi, da professora Len, que é de Finanças Públicas, o livro do professor Riani, que é de Economia do Setor Público. Então, os capítulos vão trabalhando entre esses 2 livros. A gente tem também um capítulo do livro do Silva, de Finanças Públicas, né? Que a gente trabalha o capítulo 18, sobre o federalismo fiscal. Então, são esses 3 livros. Os 3 têm no Minha Biblioteca, então vocês conseguem acessar ali. E também eu vou postando o PDF dos capítulos, né, que a professora Ivonete me passou. Oi, pode perguntar, Salete. Bom dia, professora, tudo bem? Consegue me ouvir? Bom dia, tudo bem? Consigo. É o seguinte, com relação às provas, eu gostaria de saber se já tem data definida Uhum. e o que seria ali no trabalho final as aulas de assessoria, que eu não entendi muito bem. Assim, eu já vou passar o cronograma, daí vocês vão ter as datas e as aulas de assessoria. Tô passando mais rápido o plano de ensino, aí no cronograma eu vou mostrar certinho as datas, tá bom? Daí acho que vai ficar mais claro. Perfeito, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Bibliografia complementar, então, nós vamos usar os livros do Birdman, que é Economia do Setor Público. Deixa eu lembrar qual mais aqui, ó, do Matias Pereira também usa bastante, e as legislações.
tá? E demais textos que eu compartilho em aula, porque eu estou sempre pesquisando textos novos, vídeos novos, então eu sempre vou acrescentando questões mais atuais, né? Aqui no plano de ensino também vocês vão ver que eu coloco sobre o uso da inteligência artificial. O trabalho final eu vou acompanhando vocês, né, conforme vocês vão fazendo, mas de qualquer forma eu passo lá no antiplágio do IA e o trabalho que tiver mais de 20% aí de uso do IA, da IA vai ser zerado. O que que acontece? Pode usar IA? Pode. Porém, tem critérios, né? Tem restrições. Não é para deixar a inteligência artificial fazer por vocês. Vocês podem usar ela para melhorar o trabalho, corrigir. Então, sinalizar isso, né? Alguns alunos falam, olha, professor, eu usei para corrigir, mas eu que fiz, às vezes me passa os dois arquivos. Então, aí eu consigo ver que o aluno realmente fez. Tá? Então, a intenção é que vocês realmente façam as atividades. E se usarem a IA, é somente para ajudar, não para fazer por vocês. Então, essa aqui é a questão maior da inteligência artificial, tá? Hoje em dia a gente precisa até colocar no plano de ensino, né? Que os alunos estão usando bastante, certo? Esse é o plano de ensino. Aí eu faço um cronograma, todas as disciplinas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse. Conseguem ver aqui o cronograma? Sim. Beleza. Vou aumentar um pouquinho. Então, eu faço esse cronograma para facilitar aí inclusive a dúvida que a Salete teve, né? Aqui está o resumo das notas das avaliações, são 3 provas, dos primeiras peso 30, a terceira peso 20 e o trabalho peso 20. Então, hoje a gente tem essa aula síncrona, sempre que tiver aula síncrona tá aqui em verde, para eu apresentar o plano de ensino e cronograma. Aula que vem, vocês vão assistir os vídeos gravados e fazer a leitura do capítulo 1 do Jean Piaget e além. Eu sempre deixo aqui as páginas, né? Página 1 a 44. Então, sobre fundamentos e legislação de finanças públicas e razões e funções econômicas da existência do governo. Eu já posso, inclusive, nessa data, já postar a lista para vocês irem praticando, né? Então, assiste as videoaulas, já vai fazendo os exercícios desse assunto. Dia 23 é a aula de receitas públicas, capítulos 3 e 4 do Riane para fazer a leitura e assistir a videoaula. Dia 30/8, aqui é 4, né? 5, 6, 7, 8. Dia 30 vocês vão assistir a videoaula sobre despesa ou gasto público e tamanho do Estado e ler os capítulos 3 e 4 do Riane. O 3, se eu não me engano, o 3 é de tributação, então seria aqui, ó, capítulo 3, deixa eu até arrumar, 3 do Riane, e o 4 é de despesa. Se eu não me engano, é isso, depois eu vejo, qualquer coisa eu inverto aqui, o 4 e o 3, tá? Como eu falei, eu sempre disponibilizo, então, o PDF dos capítulos, vocês têm o livro no Minha Biblioteca e tem na biblioteca física também, para quem gosta do livro físico, né? Dia 6/9, então, vai ser essa aula para a gente tirar dúvidas. Eu vou marcar ela em azul aqui. Então, dia 6/9, vai ser uma aula síncrona. Eu abro a aula aqui 9 horas, para a gente, né? Antes eu fazia das 8h20, o pessoal falou, não, faz a partir das 9, que é mais tranquilo, porque é sábado, né? Então, a partir das 9, a gente faz essa aula de dúvidas, entra só quem precisa, para tirar as dúvidas. De repente, eu até deixo marcado horário lá, vou ficar das 9 às 10, o pessoal vai entrando ali nesse horário. Eu sempre aviso ali no mudo, tá? Então, tudo que eu decidir, que a gente for decidindo para aula, eu vou postar Ricardo. Então, como é uma disciplina EAD, a gente não tem contato toda semana, vocês precisam olhar o Moodle sempre, estarem sempre olhando. Quando que eu posto as questões aí os materiais e tudo mais? Sempre na sexta-feira,
ou à tarde ou à noite, que eu leciono sexta-noite, então às vezes eu volto lá da aula e já posto. Então eu sempre vou postar com antecedência, né, de pelo menos um dia para vocês. Então nesse dia 6, não vai precisar assistir videoaula ou ler capítulo, é mais para resolver a lista e tirar as dúvidas comigo para fazer a avaliação no dia 13. Então, já estão marcadas as datas, né? O que que acontece? Eu sempre deixo reservado o auditório. Só que às vezes chega próximo da data e o pessoal fala, professora, que aconteceu isso no semestre passado. Professora, a gente precisa do auditório para um evento, ou sei lá o quê. Pode ser em 2 salas? E muitas vezes eu não consigo alguém para ir lá me ajudar a aplicar em 2 salas, porque eu sou sozinha, né? A turma é grande. Então, quando eu não consigo, porque eu não tenho os monitores, aí eu mudo, jogo um sábado para frente a avaliação, certo? Então, pode ser que chegue ali dia 13 e o pessoal me peça o auditório e aí eu mude para o dia 20. Aí eu ajusto o cronograma. Então, o que que acontece? Vocês precisam deixar os sábados livres, caso aconteça esses ajustes. Eu espero que não aconteça, porque é muito ruim para todos ficar mudando datas, né? Já está tudo programado. Mas caso a universidade me peça, que já aconteceu, aí os alunos vêm brigar comigo, né? Muitos reclamaram disso, que eu mudo em cima da hora, com uma semana de antecedência. Mas não depende só de mim, né? Quando eu consigo alguém para me ajudar a fazer as provas das 2 salas, tudo bem. Mas se eu não tenho essa pessoa ali comigo, eu preciso fazer no auditório, e aí eu preciso do auditório livre. Então a gente tem essa questão, tá? Porque sábado a gente precisa reservar para estar lá. Então, assim, eu já vou deixar essa semana, eu já vou reservar todas as datas. Chegando o próximo, eu confirmo para vocês, tá tudo certo, tá? Se o pessoal da direção me pedir o auditório, talvez a gente mude, então, uma data para frente, tá bom? Então, não comprometam os sábados seguintes, por exemplo, do dia 13, deixa o dia 13 e dia 20 livres se precisar fazer avaliação, tá? Que, como vocês estão matriculados no sábado, vocês precisam comprometer os sábados de vocês com as aulas, né? Não marcar outras questões. Para não acontecer o que houve aí nos outros semestres, o pessoal, mas. O semestre passado, né? Que eu comecei a fazer prova. Ok, aí dia 20 a gente fala, passada a prova, então, dia 20 a gente fala de federalismo fiscal, também é aula assíncrona, ou seja, vocês assistem em casa, que já está gravado, e fazem a leitura do capítulo. Dia 27/9, déficit público e dívida pública. Deixa eu arrumar aqui déficit público e dívida pública. Eu vou ter que arrumar depois. Deixa eu ver, 7, 8, 9, 14. Dia 11, aqui, ó, nós vamos ter aula para exercício de novo, né? Para dúvida. Nessas aulas de dúvida de exercício, também vocês já vão tirando dúvida do trabalho final. O que eu vou fazer? Eu já vou postar ele semana que vem. Vocês já se organizem em duplas. Eu vou colocar o link de uma planilha para vocês preencherem lá quem que é a dupla ou quem vai fazer sozinho, né? E aí vocês colocam a cidade que vocês escolheram para fazer o trabalho, né? Ou as cidades. Para a gente organizar ali e deixa o contato. Porque às vezes o que acontece? O pessoal da manhã e noite pode fazer o trabalho junto? Pode. Acontece às vezes, né? Ou alguém fica sem dupla e quer achar alguém para fazer o trabalho, aí coloca nessa planilha ali, que eu vou deixar a planilha editável, coloca o nome e o contato. Então alguém vai saber, olha, o fulano aqui precisa de dupla, ele está interessado, aqui tem o contato. Aí vocês entram em contato e se organizam. Que aí vocês mesmos conseguem se ajudar aí, né? Nesse sentido. Bom, aí dia 18/10 a gente faz a segunda prova, tá? No auditório também. Então, assim, a primeira prova, eu esqueci de falar, ela é sobre esses 3 conteúdos. Sobre 1, 2, 3, 4 conteúdos, né? As aulas do dia 16, 23 e 30, dia 13/9 fazemos a prova. Aulas do dia 20/9, 27/9 e 4/10, fazemos a prova de 18. Então, a cada 3 conteúdos eu separei fazer uma prova, para a prova não ficar tão extensa, porque às vezes
né, se concentrarem mais em menos conteúdos, em poucos conteúdos para estudar para aquela avaliação. Por isso que eu dividi em 3. Lá no final, vocês vão ver que, assim, vocês vão... às vezes a nota ali, a primeira não vai ser tão boa, depois vai melhorando. Então, vocês vão ficar um pouco preocupados, mas vocês vão ver que chega lá no final, o pessoal consegue. Se esforça, se dedica na disciplina, dá tudo certo, né? Então, vai fazendo a conta ali do peso da prova e avaliando o teu desempenho, né? E vocês vão ver também que vai ficar mais tranquilo fazer 3 avaliações do que 2, por exemplo, porque... admitir aqui. Porque aí vocês têm menos conteúdo para estudar para uma avaliação, né? Então, dia 25 tem aula assíncrona de novo, videoaula, 5/10. Aqui, esse aqui é aqui, 1/11, né? Acho que ele duplicou ali. Aqui, deixa eu só mudar aqui. Apagar essa linha. Aí. Então, aula 12 e 13. Dia 1/11, vocês vão ter aula sobre finanças públicas comparadas, atualidade fiscal, que é o 3.2. E aí tem um jogo, que é um jogo de educação fiscal, que esse jogo, assim, esse semestre eu não vou dar nota para ele, mas é importante que vocês façam, porque ele vai fazer toda a prática do que vocês estudaram a teoria até então. É um jogo bem fácil, eu tenho ali gravado as instruções dele, ele é online, então são 10 rodadas ali de escolhas, que você, como se você fosse o prefeito ou a prefeita da cidade, fazendo escolhas em relação à questão fiscal, para ver como que você vai sair lá no final, né? Normalmente o pessoal, eu deixo um fórum aberto, o pessoal compartilha os resultados, então é bacana de fazer essa atividade, tá? É importante para o desenvolvimento de vocês na disciplina. E é algo diferente, né? Você pegar e fazer um jogo, algo mais dinâmico do que somente a leitura, né? E as videoaulas, tá? Dia 8/11, então, a gente faz a aula de exercícios. Vou marcar em azulzinho também. Avaliação em rosa. Tá tudo igual. Isso. Dia 15 não tem aula, é feriado. Dia 22 a gente faz a nossa terceira e última avaliação, no auditório também. A terceira avaliação é sobre esses últimos tópicos, né? Política fiscal, economia do ajuste fiscal, finanças públicas comparadas e atualidade fiscal. Dia 29, essa aula vocês vão ter para terminar o trabalho. Esse trabalho final, eu vou disponibilizar um vídeo gravando, explicando ele. E o que vocês precisam fazer? Então, vocês vão precisar fazer o trabalho por escrito e também entregar um vídeo apresentando. No dia 13/12, a gente tem o exame final, né? Para quem ficar de exame, também é presencial, tá? O que acontece é que, às vezes, a gente deixa aqui essa data, só que o pessoal da direção, às vezes, fala: olha, professora, você vai fazer o exame na data tal, e às vezes eu não consigo estar lá naquela data, e não tem alguém para aplicar, eu acabo fazendo online mesmo, né? Mas espero que esse semestre dê certo para fazer lá presencial, tá bom? Em relação ao trabalho final, que eu acho que pode gerar dúvidas. Esse trabalho é assim, vocês vão escolher, ele é bastante extenso, então já vão fazendo desde o começo. Vocês vão escolher um município para vocês construírem, né? Então, cada aula que vocês vão tendo, vocês vão ter alguma coisa ali para ir fazendo do trabalho. Então, se vocês escolher que município, vão pesquisar os parâmetros, os indicadores dos sites, eu coloco todos os sites, os links lá, e vão fazendo. Tem uma aula que eu explico como faz análise vertical e análise horizontal dos dados, né? Então, vocês vão fazer essas análises vertical e horizontal. Depois vocês vão escolher mais um município para comparação entre eles e fazer uma análise final
dos municípios. Como que esse município está na sua questão fiscal e financeira? Será que ele está apresentando todas as contas públicas? Né? Como que estão as finanças públicas desses municípios? E aí fazer uma comparação. Esses trabalhos têm resultados assim bem legais, bem interessantes. O que que eu vou fazer esse semestre? Como ficam muito bons os vídeos e o trabalho apresentado, eu estou pretendendo fazer um blog assim de finanças e para quem concordar, ter o trabalho lá, eu vou postar o vídeo da apresentação e aí um resuminho explicando o trabalho, para a gente poder mostrar, né, para as pessoas, dos próprios municípios, os gestores, enfim, a própria comunidade, e o entorno do que a gente faz na universidade. Então, eu acho que ficaria bem bacana. Eu vou pedir apoio da universidade para construir esse site, né? Para a gente colocar lá, eu faço um termo de autorização para quem quiser postar o seu trabalho e aí eu posto lá no final do semestre. Pessoal, aqui a Salete. Professora, eu poderia comentar sobre o formato da prova. Ah, sim, eu faço uma prova mista. Então, tem questões de escrever, dissertativas e questões objetivas. Tem cálculo, sim. Então, é bom sempre levar a calculadora científica, não precisa ser financeira, né? Científica. E, e se preparar para escrever nas discursivas. Eu gosto que detalhe bastante. Então, é uma prova mais puxada, sim, tá? Prof, perdão se eu tiver explicado, mas você posta com antecedência as aulas de exercício? Sim. Aham. E não, esses exercícios não valem nota, tá, Felipe? Então, não se preocupe, você pode fazer nos dias que você preferir. Eu deixo aquelas datas ali de aula ali de dúvidas para quem precisar, tá bom? Não é algo que é exigido. Inclusive, essa disciplina não exige presença, tá? Então, eu sempre lanço presença para todos. O único trabalho que vocês vão precisar entregar no prazo é o trabalho final. Assim, a Sofia me pediu do. Acho que eu já dei aula pra você, né, Sofia? Eu lembro do seu nome. Da presença, não tem cobrança de presença, tá? Só nas provas, porque vocês precisam estar lá para fazer as avaliações. Que mais de dúvida, pessoal? Aproveitem hoje. Tudo eu posto com antecedência, tá? Tudo. Eu já tenho muitos materiais prontos, então já vou postando lá para vocês. Bom dia, professora. Eu gostaria de saber se a gente já pode definir quais serão as duplas, para a gente já ir trabalhando nesse trabalho final. Pode sim. Se vocês quiserem usar, assim que eu terminar de falar, eu paro a gravação e deixo aberta a sala, vocês já vão se organizando, tá? Aí eu faço a planilha, vocês já postam lá quem que é a dupla, o contato, não tem problema não. Aí durante essa semana eu vou terminar de organizar a instrução do trabalho e aí vocês já podem começar a fazer. Quanto antes, melhor, né? Tá bom, muito obrigada. Dependendo do desempenho da turma na prova, a professora costuma fazer atividade bônus, claro, sempre. Pessoal, meu intuito é que vocês aprendam o conteúdo e passem. Meu intuito nunca é que as pessoas não consigam cumprir com a agenda da disciplina. Eu sempre sou exigente, mas eu passo tudo que vai estar na avaliação é tudo que eu passei. Então, como que eu faço a minha prova? Eu pego lá as listas de exercício, os slides, né? E a aula gravada, vejo o que que eu passei ali e monto os exercícios da prova. Mesclando sempre, né? Por exemplo, se eu for falar de federalismo fiscal na prova, então o que que é esse federalismo fiscal? Me dá um exemplo. No Brasil, né? Por que que os gestores precisam estar atentos ao federalismo? Mais ou menos isso. Aí, se for uma questão objetiva, eu vou colocar federalismo fiscal é tal, tal, tal. Aí eu coloco três questões, um, dois, três. Então, assinale aquelas que estão corretas, tá? Daí vocês vão dizer a correta a 1 e a 3, a 1 e a 2, ou somente a 1. Ou então eu faço questões de A, B, C, D, E, objetivas. Eu vou misturando, mesclando para tentar pegar todos os tipos de aprendizado dos alunos, tá? Eu nunca faço uma coisa só, tá?
Porque como a turma é grande, é bastante diversa, então cada um vai aprendendo de uma maneira, né? Então eu tento abordar todos os tipos de aprendizado na minha avaliação. E essa atividade bônus é assim, eu sempre que tenho uma avaliação, pessoal, não esperem que eu corrija uma semana, porque são muitos alunos. Eu acho que eu vou ter mais de 300 alunos esse semestre, não fiz a conta ainda, mas só na disciplina de finanças, acho que tem uns 80. Então, são muitas provas para corrigir. Então, esperem aí um mês de resposta para essa prova, tá? Por quê? Porque eu corrijo a prova com calma. Então, eu olho o contexto da prova, né? Porque nas questões abertas, às vezes eu posso dar um pontinho a mais, alguma questão a mais, também pelo contexto da prova. E depois eu vou avaliando as notas. Os alunos pensam que a gente não está monitorando, mas nós estamos. Eu tenho a minha planilha, eu vou lá monitorando as notas e vendo, sentindo se até o final vocês vão conseguir. Se eu ver que não, eu abro uma tarefinha ali, pessoal, mandem esse resumo do capítulo e vou fazendo isso. Eu sempre vou fazendo esses ajustes, tá? Sempre com antecedência, normalmente uma semana e meia de prazo para entregar, ou 2 semanas, dependendo da atividade. Se for muito complexo, eu deixo 2 semanas. Tá? Então, conforme for passando a prova, a gente vai conversando. O que que eu posso fazer? Que eu acho que é interessante que me sugeriram no semestre passado, que a gente vai aprendendo a cada semestre, né? Então, quando passar a prova e eu divulgar os resultados, eu abro aqui uma chamada com vocês no sábado seguinte, mesmo que vocês tenham aula síncrona, eu abro, e aí eu explico a prova, as questões, a gente vê o que que vocês erraram, e a gente conversa um pouco sobre a avaliação. E daí eu acho que fica mais legal, né, para vocês, mais transparente também. Então, por isso que eu falei, o cronograma, ele pode ser flexível, às vezes a gente pode fazer ajustes, porque depende muito do desempenho da turma. Cada turma cada período é um jeito diferente de trabalhar. Então, às vezes, tem turma que vai mais rápido, não se preocupa, tem turmas que vai mais devagar, a gente precisa dar mais atenção. Então, eu vou avaliando isso, tá? Não precisam se desesperar com o lançamento de nota, eu vou sempre cumprir os prazos, tá bom? Eu só que, como eu falei, eu sou uma só, então eu vou fazendo as coisas, né, por prioridades, mas no final dá tudo certo. Então, sim, pode ter atividade bônus, mas não contem com isso. Contem que vocês vão já passar de primeira, já vão conseguir tudo. A minha dica é, leiam os capítulos, eles não são muito grandes, né? Leiam os capítulos e, e façam aquelas listas que eu passo, elas são bem completas. Então, fazendo aquela lista, você já está estudando para a prova. Teve uma aluna semestre passado que ela marcava o horário comigo, a gente ficava às vezes 1 hora ali conversando, e ela me pediu, ó, professora, eu não entendi isso, eu explicava, não entendi aqui. Como que resolve esse exercício? Daí eu abria aqui e resolvia com ela, tá? Às vezes, o que que acontece também? O pessoal me pediu, professora, eu não entendi como é que resolve esses exercícios. Aí eu peguei o meu tablet, fui escrevendo e gravando como fazer aquele exercício. Então, o pessoal via como eu estava fazendo, e aí conseguiam fazer também. Então, vocês também têm essa liberdade de me pedir isso. As turmas têm representantes, né? Os representantes estão aí? Quem são? Que aí eu posso manter contato direto só com os representantes no WhatsApp, daí eu abro a sessão só para os representantes, mas não é para todo mundo vir me pedir as coisas. Vocês peçam para os representantes e eles falam comigo. Meio que filtro as coisas. Para eu não, né? Senão eu não dou conta de responder tudo. Oi, professor, os representantes de turma ainda não foram escolhidos. Ah, então assim que vocês escolherem, peça para a pessoa entrar em contato comigo no chat do Moodle, se identificar e me passar o número. Que daí eu mesmo chamo no WhatsApp e a gente vai se organizando, tá? Ou então, não tem representante, alguém quer se candidatar para intermediar, não precisa ser necessariamente representante, pode ser alguém que se candidata aí do matutino e alguém do noturno, que fica responsável e eu ter contato dessa pessoa, tá? Para eu filtrar um pouco mais aí o trabalho. Olivia, o tema do trabalho final é finanças públicas comparadas e indicadores. Então, vocês vão pesquisar indicadores, por exemplo, de gestão municipal na área da saúde ou na área da educação, e aí vocês vão avaliar se está cumprindo o mínimo constitucional. Eu explico na videoaula como pesquisar lá no site. Aí gerou dúvida? Vocês entram na aula ali de assessoria e eu vou explicar de novo. Eu abro o site com vocês e pesquiso. O que acontece? Tem municípios que têm informação completa, outros nem tanto, e a gente vai avaliando isso.
Por isso que é importante fazer ao longo do semestre todo, tá? Desse semestre eu vou postar agora desde o começo do trabalho, então vocês vão fazendo devagar, tá? Beleza? Que mais? Ficou bem claro, pessoal? Vocês entenderam bem? Eu vou postar ali o plano de ensino, o cronograma, assim que terminar a aula. E já vou deixar postado tudo da aula do sábado que vem. Quem quiser assistir hoje já assiste, entende? Porque como é a EAD e a aula é gravada, vocês podem assistir quando quiserem, né? Desde que vão fazendo todos os sábados, não deixem para a última hora, que aí não dá mais tempo. E que acontece? O pessoal deixa para a última hora, não dá tempo de estudar para a prova, não vai bem na prova. Então, vai estudando cada semana um pouquinho, tá bem? Eu tô com essa voz assim hoje porque na semana eu passei mal assim na garganta, né? E tô me recuperando ainda, então a voz tá bem travada, né? Mas acho que deu para entender aí minha explicação. A turma é bem grande, né? Que legal. Bastante gente entrou hoje. Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Então eu vou parar a gravação aqui, vou deixar a sala aberta para quem quiser ir fazendo as duplas aí já dos que estão aqui se organizando, tá bom? Depois, daqui uma meia hora, eu encerro a sala. Combinado? E essa aula ficou gravada, então eu vou deixar disponível lá para quem não assistiu hoje para ver depois. Então tá. Caio, tá dito. Beleza, fechou. Até mais então, pessoal. Obrigada, professora. Bom final de semana. Obrigada, bom final de semana e bons estudos para vocês.